Estamos de volta com entrevista coletiva. Hoje estamos falando sobre economia. Estamos com o professor de economia da PUC, o economista Roberto Brito de Carvalho. Bom, professor, já deixei encaminhada a pergunta no bloco anterior. O governo brasileiro vem tomando medidas pontuais. Isso ele mesmo admite. Medidas estruturais não, viu? Portos, aeroportos, eletricidade, mas pontuais. Alguns setores da economia, mais alguns são beneficiados, serão beneficiados em breve. A Câmara dos Deputados aprovou, o Senado vai aprovar, enfim, mas está andando. Redução do imposto sobre a folha de pagamento, né? Vão pagar sobre o faturamento, coisa de 1 a 2%. Isso é muito bom para esses setores. E também outros, cesta básica, brinquedos, mármores, etc., vão ter uma redução de PIS e COFINS também. O que o senhor acha dessas medidas? Elas são pontuais, mas resolverão o nosso problema ou a gente fica baixando a febre do paciente de 41 para 40, ou seja, ele abaixa, mas continua febril? Bom, Zé, as medidas são muito importantes, né, que estão sendo aprovadas essa semana, mas é importante destacar que são paliativas. De fato, a gente está diminuindo a febre. Efetivamente, o que o Brasil precisa é de uma reforma tributária, disso não há dúvida, há consenso nisso. O governo, com a dificuldade que se tem de aprovar uma medida dessa proporção, tende a encontrar algumas alternativas para diminuir o preço para alguns setores. Não resolve o problema da economia como um todo, mas de uma certa forma deve motivar os principais setores da economia na tentativa de geração de emprego. A redução sobre a folha de pagamento, né, na cota patronal do INSS, é uma decisão importante. A gente sabe que essa redução tem um impacto muito forte depois na hora de pagar nos cofres da Previdência Social, mas de qualquer maneira alivia um pouco da carga da folha de pagamento para as empresas e isso deve viabilizar que setores que são intensivos em trabalhos possam se motivar a produzir um pouco mais. Além, é claro, dos recursos que estão sendo direcionados para o BNDES, que podem fomentar a atividade produtiva, desde que haja uma expectativa de rentabilidade. Por isso, a expectativa de crescimento no Brasil deve ser buscada com muito afinco, né, pelos órgãos de planejamento, dadas as dificuldades que a gente tem encontrado. Esses setores que o governo está beneficiando agora com essas reduções aí, o senhor entende que são realmente esses os mais necessitados, ou ficou alguém de fora, ou alguém que está lá não deveria estar? Não, são setores importantes na economia, disso não há dúvida, mas são setores que também possuem um lobby político muito forte. Agora, ao resolver o problema de um setor, se acaba criando o problema de outros. A gente viu isso nos últimos anos. Quando o governo reduziu, por exemplo, o imposto do IPI nos produtos da linha branca, quando a gente está falando de geladeira, fogão, isso criou um problema para o setor moveleiro, que são de imóveis. E aí ele teve que corrigir esse ano o problema para o setor de imóveis. Então, é como se a gente tivesse com um cobertor curto, esquentando embaixo e passando frio nos pés. E se a gente esquenta os pés, passa frio em cima. É uma dificuldade que o governo tem encontrado, mas através das medidas paliativas ele não consegue corrigir o erro. Apenas resolver efemeramente esse problema. E é por isso que a gente vê esses reflexos no PIB, é uma continuidade dessa falta de, digamos assim, do governo pensar em todos os setores. Não dá para pensar em todo mundo de uma vez. O governo, na verdade, tem pensado nisso, mas encontra dificuldades políticas. Uma das questões que se coloca é que uma dificuldade de fazer a reforma tributária é o impacto que ela vai ter na arrecadação total do governo. E aí medidas pontuais tendem a avaliar os primeiros impactos e não toda como se aconteceria tudo de uma vez. É como se ele fosse testando as alternativas, de modo que pudesse avaliar o impacto disso na sua receita. Afinal de contas, o governo tem compromisso. Ele não consegue fazer uma mudança muito abrupta sem que ele possa honrar os seus compromissos posteriormente. É uma opção, no meu entendimento, inteligente, mas, por outro lado, bastante conservadora. Acho que a opção de enfrentar os verdadeiros desafios do Brasil seria mais interessante. Professor, no mesmo momento em que o governo admitiu essa semana a redução do crescimento do PIB, ele acena com a possibilidade, no ano que vem, nós vamos passar de 4%. O senhor vê movimento, no momento, interno, externo, para dar credibilidade a essa expectativa de 4,5% para o ano que vem do Brasil? Ou é apenas um chute para depois eles ficarem corrigindo, como estão fazendo esse ano? Jogar expectativas melhores para o longo prazo é sempre mais confortável, afinal de contas, né? O longo prazo ainda não chegou e vai demorar, e daqui até lá muita coisa pode ser mudada. Inclusive um economista importante, o Keynes diz, bom, no longo prazo todos estaremos mortos. Mas o que acontece é o seguinte, Zé, a expectativa de crescimento para o ano que vem, melhor do que esse ano, ela se consolida sobretudo em função da expectativa de crescimento norte-americana ser maior agora. Sair de uma curva ascendente, principalmente os principais mercados,
mercados, em especial o mercado, agora o mercado da América do Norte. Mas, eventualmente, a Europa conseguindo resolver os seus problemas, poderia fazer com que o Brasil crescesse mais. Agora, a gente precisa concentrar nossa força aqui também, né? Então, acho que não basta só ficar na expectativa do mercado internacional. Seria importante que o governo tomasse medidas estruturais. Outro dia eu comentei no nosso programa de rádio, lá no Jornal Gente, da Rádio Bandeirantes, de que a presidente Dilma não é melhor nem pior do que os anteriores, Lula, por exemplo. Acontece que o Lula pegou um cenário internacional, na minha opinião, vou querer a opinião do senhor, viu? Um cenário internacional melhor e o Brasil teve uma média de crescimento de 3%, mas não porque ele é o Lula, porque o cenário permitia. Aí vem a Dilma e, infelizmente, para ela, o cenário está mudando, na minha opinião, e aí ela está com esse crescimento pífio, inferior ao do Lula. Eu considerava a presidente Dilma até mais competente do que o Lula. Qual é a responsabilidade dos presidentes nesse crescimento? Lula, Fernando Henrique e Dilma Rousseff? Quando a gente discute economia, né, é importante sempre lembrar da indissociabilidade da questão política e da questão econômica. Eu não tenho nenhuma dúvida da qualificação técnica da presidente atual ser muito superior do presidente anterior. A habilidade que ela tem de lidar com as questões econômicas, a visão que ela tem sobre a economia, demonstrada diversas vezes, até em função da sua própria preparação antes, é muito maior do que o presidente anterior. E isso facilita muito algumas tomadas de medidas, como é o caso, por exemplo, de enfrentamento da redução da taxa de juros e medidas estruturais como foi a redução da taxa de poupança, da remuneração da poupança em função da redução da taxa de juros. Essas decisões, que são decisões técnicas e difíceis do ponto de vista política, quando a gente tem uma hora arcabouço teórico, facilita a tomada de decisão. Mas a sociedade como um todo, os movimentos econômicos não são feitos só de racionalidade. Eles também são feitos de empolgação, de estímulo, de envolvimento político. E nessa situação, ela tem um pouco mais de dificuldade para fazer uma motivação, digamos, maior no empresariado. Afinal de contas, a sua fala, por ser uma fala mais técnica, não envolve uma empolgação que normalmente um político menos preparado normalmente tem. Nesse sentido, né, eu confesso que o momento que ela enfrenta é o momento mais difícil que o governo anterior. Afinal de contas, ele teve por 2 mandatos e num primeiro mandato conseguiu ultrapassar o primeiro ano muito difícil de desconfiança, ganhou a credibilidade internacional e que ainda falta com que essa nossa presidente possa fazer isso, né, conquistar não só os analistas e os estudiosos sobre o assunto, mas também conseguir criar um clima de otimismo para o empresariado nacional e internacional a partir da credibilidade política e dos seus projetos. Professor, o senhor falou que todos os empresários eles costumam dizer o Brasil precisa de medidas estruturais. Como o senhor falou, isso existe também o lado político, toda uma... ele propiciar essa reforma. Vai chegar o dia que o governo vai deixar tomar essas medidas paliativas e vai partir para uma reforma estrutural? Ou o senhor acredita que não? Eles vão ficar do lado mais fácil de manter essas medidas paliativas para manter a economia do jeito que está e caminhando por si só? Eu não tenho dúvida que acontecerá em algum momento, a sociedade brasileira terá maturidade suficiente para fazer as reformas que efetivamente precisa. Agora, é mais fácil fazer isso no momento de início de mandato do que no final, né? Nesse governo atual, a gente já está avançando a um ponto que talvez posteriormente, a segundo semestre do próximo ano, isso vai se tornar muito mais difícil do que nesse momento. Agora, a expectativa que a gente tem é que não só o governo federal, mas todos os governos, né, tanto os estaduais como os próprios municipais, possam estar envolvidos nesses projetos, que são projetos, sobretudo, de sociedade, não só de governo, né? Uma coisa é você ter um plano de governo, outra coisa é você ter um projeto de nação. Está na hora do Brasil, de uma certa forma, se posicionar de uma maneira mais consistente sobre qual é o país que queremos. E aí alguns investimentos que não são necessariamente nesse momento que darão resultado têm de ser feito. Sobretudo uma política de educação séria e científica e tecnológica direcionada ao processo de acabar com essa dependência tecnológica que a gente tem das grandes empresas internacionais. Professor, já falamos aqui, né, de coisas que interessam, por exemplo, a queda dos juros, né, a Selic 8%, já falamos de uma série de incentivos à exportação. E o dólar? O dólar já esteve lá na casa de 1,80, 1,70, agora está mais ou menos circulando na casa dos R$2.
É um preço, é um valor bom esse câmbio de R$ 2 para mantermos a... Porque nós importamos muito também. É um bom preço ou esse valor de R$ 2 ainda está atrapalhando o crescimento do Brasil? Bom, Zé, o que a gente tem em relação à taxa cambial nesse momento, né, como tudo na economia, sempre o que é bom para um pode não ser bom para outros. O fato de ter o dólar na casa de R$ 2 e não mais na 1,70 vai dificultar aqueles indivíduos que queriam viajar para o exterior, aqueles que queriam tomar um bom vinho, isso torna mais caro. Mas, por outro lado, facilita a economia brasileira, não tem dúvida sobre isso. Além de facilitar a exportação dos produtos brasileiros, impede a importação de produtos importados de uma forma desmedida como havia acontecendo. Nesse sentido, né, essa taxa cambial é muito melhor do que a taxa anterior, favorecendo a indústria nacional. Mas poderia subir mais ainda? Eu acho desnecessário nesse momento. O que é importante deixar claro é que a oscilação constante cria um grau de incerteza muito grande para todos, sejam eles aqueles que trabalham na área de exportação ou de importação. O fato de a gente ter subido mais de 20% na taxa cambial, quase 20% da taxa cambial, me parece bastante razoável já trabalhar na casa dos R$ 2. Bom, meus amigos, vamos aguardar o segundo semestre, né? Porque vamos fazer como o governo, né? Vamos jogar por o ano que vem, o segundo semestre, ou então mais para frente, como disse o economista, não ele, mas alguém mencionado por ele, no futuro todos estaremos mortos, por isso não tenhamos preocupações com previsões aqui. O grande Keynes. Quero agradecer ao professor Roberto Brito de Carvalho pelas explicações, pela entrevista de hoje. Muito obrigado, viu, professor? Eu que agradeço a oportunidade, espero de uma certa forma ter contribuído para o entendimento. Muito obrigado, agradeço também a Juliana. Obrigada, boa noite. Boa noite a todos, a entrevista coletiva estará de volta no próximo domingo, esperamos vocês, hein? Até lá!